Olá, eu sou Cláudio Menezes e esse é o canal da Meios Gestão Humana. No vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um quadrante da liderança, são 4 quadrantes que existem. Esses quadrantes a gente nomeia como Q1, Q2, Q3 e Q4. Hoje nós vamos falar, eu vou trazer para vocês, vamos abordar o quadrante Q3 da liderança. Então, existem diferentes interações de cada quadrante em relação às hierarquias que você trabalha dentro da empresa. Então, o que nós vamos ver hoje são alguns elementos de um trabalho que é feito num curso que eu ministro e tudo mais. Eu quero compartilhar com você aqui um pouco desse conteúdo, tá certo? Sobre o Q3. O Q3 e os seus, como é que é o seu comportamento, a sua linha de raciocínio, quando nós falamos do subordinado, falamos dos seus pares e falamos dos seus superiores, tá certo? Então, neste caso, Q3. E eu também vou deixar um link, tá, com o WhatsApp da empresa e também o meu Instagram, caso você queira enviar ou tenha alguma dúvida lá no direct. Então, vou estar sempre à disposição de vocês. O objetivo desse vídeo é conhecer e compreender outras pessoas. Por quê? Porque isso é um dos grandes diferenciais no mundo globalizado. Então, quanto mais a gente entende características, comportamentos e por aí vai de outras pessoas, é muito mais interessante considerando esse mundo hoje totalmente conectado. Você consegue falar com uma pessoa do outro lado do planeta com um apertar de botão. Então isso é muito importante a gente entender os perfis de cada ser humano. Claro, talvez eu esteja sendo um pouco forte demais com cada ser humano, mas comportamento geral aí das pessoas. Sendo mais direto, eu vou apresentar para você então um quadro para expor o estilo que eu mencionei agora há pouco, que é o Q3. O Q3, ele soma 2 comportamentos básicos. Vamos recapitulando. Os comportamentos são 4. Dominante, submisso, agressivo, cordial. O Q3, ele trabalha a questão do cordial e submisso. Então, cordialidade e submissão. Então, esse estilo, como é que ele funciona perante outras pessoas dentro da hierarquia. Então, vamos lá. Vamos entender aqui. Eu vou abrir, eu estou conversando contigo, mas eu abro aqui um quadro onde eu vou expor algumas informações para você, mas onde a gente consegue detalhar um pouco mais esses princípios. Eu vou citar alguns pontos, não vou passar tudo, mas numa outra oportunidade você até poderá aprender todo o processo, tá certo? A primeira parte que a gente tem que entender é funções gerenciais. Então, qual que é cada elemento ou item que a gente vai tratar? O primeiro deles, atitude básica. Com relação a quem? Nós vamos falar da atitude básica com relação aos subordinados. Então, só fazer um ajuste aqui rapidamente. Então, com relação aos subordinados, Q3, lembrando, cordial, submisso. Qual é a atitude básica de um Q3 com subordinados? As pessoas produzem quando são felizes. Ele entende o seguinte, o Q3 ele sabe o seguinte, se a pessoa está feliz, ela vai produzir. Esse é o pensamento do Q3 em relação aos subordinados. Com relação aos seus pares, as pessoas do mesmo nível na hierarquia. Todos são amigos. Todo mundo é amigo de todo mundo. Essa é a visão desse Q3. E com os superiores, ele vai bajular e dar sempre razão para o seu superior. Tá? A gente fala assim, nossa, mas é nesse nível? É nesse nível mesmo. Lembrando, nós temos os 4 comportamentos e os 4 quadrantes. Se a pessoa tem predominantemente o Q3, predominantemente, não quer dizer que ele não vá ter outros em certa dose, esses vão ser os parâmetros para a sua atitude básica. Quando você fala de planejamento, é uma outra função dele, planejamento. Ele gosta de fazer planos populares, então ele gosta de ser popular. Para quê? Para que tudo saia bem, tudo seja bonito, mundo de Alice, aquela coisa toda. Característica do Q3. Lembrando o que é o Q3? Cordial submisso. Ele não quer encrenca.
Com os pares, enquanto houver boa vontade, os colegas planejam durante o seu trabalho. Então, é mais ou menos assim. Ele vai ficar na dele, vai demonstrar boa vontade, vai concordar com tudo, enquanto os colegas vão planejar e vão trabalhar. Ele é aquele cara que vai dizer, não, vamos lá, estamos certo, estamos bacana. Ele vai até dar sugestões, mas sempre com a ideia de paz e amor, positividade, porque ele não quer encrenca. Com o superior, né, o que ele faz? Ele dá apoio, entusiasmado, ele vai lá, afirma a sua posição, de acordo com as convicções que o superior passou. Tá? Considerando até que o chefe é o dono absoluto da razão no planejamento. E aí a gente pode, por exemplo, mencionar aqui a liderança. Tá? A liderança com subordinados é tudo que é preciso é encorajamento e alto moral do pessoal. Ele entende que para liderar bem a equipe, basta que ele os encorajem e botar o pessoal para cima. E tudo vai funcionar bem. Essa é a visão dele e o seu comportamento quando você fala do subordinado. Na liderança, ou seja, ele exerce a liderança com os pares, que ele pensa da seguinte forma, não importa quem comanda, sempre que os colegas o abordem. Então, assim, se o colega toma a iniciativa para liderar, não importa quem é, ele vai estar de acordo, ele está bem, ele vai colaborar, não tem problema nenhum. Ou seja, a liderança, aspas, não vai ser dele. Tá certo? Com o chefe, né, ou melhor, com o superior, ele segue lealmente e de boa vontade. Foi lá, uma determinação, ele no papel de liderança, ele fala assim, ok, concordo, vamos lá, tamo junto. É esquisito até falar, né? Cadê a liderança, mas é bem por aí mesmo. Por último aqui, para a gente também não se estender, que existem outros fatores, eu posso mencionar aqui a discordância em conflito. Como é que uma pessoa com essa característica mais latente, que é o Q3, cordial, submisso, trata da discordância e dos conflitos? Então ele vai suavizar, ele vai sempre tentar passar um paninho quente ali, né, fazer, dar uma limpada, não, calma, não é bem por aí e tal. Com os pares, se houver discordância e conflito, ele vai fazer concessão. Não, peraí, não precisa também, vamos levar dessa forma, então vamos fazer, ou seja, ele vai conceder, vai abrir mão de algo para evitar a discordância e o conflito. E já com os superiores, ele nunca vai confrontar, seja de que forma for. Tá? Então, essas são algumas características, alguns comportamentos de um Q3. Tá certo? Eu quis aqui só elencar essa pequena parte aí para que você entenda, para que você aprenda, compreenda como é o comportamento de um Q3. Se você tem pessoas, tanto no nível de hierarquia, abaixo de você, no seu nível, acima de você, com esses comportamentos, provavelmente ele é uma pessoa predominantemente Q3, cordial, submisso. E aí vem a questão, como é que eu trabalho com pessoas assim? Elas podem ser interessantes para projetos em que elas têm as suas habilidades, suas competências, em que você não quer pessoas que vão ficar resmungando, que eles vão ficar discutindo muito do assunto, enfim, você tem uma pessoa ali que vai entrar no jogo sem muita dor de cabeça. Qual é a contrariedade disso que você tem que ter cautela? Se você precisa de alguém que em algum momento vai ter que lançar a mão de uma posição um pouco mais enérgica ou tomar decisões mais duras, não será essa pessoa indicada. Então você pode, num primeiro momento, escalar ela para a atividade, mas é preciso observar o cenário como um todo, tá certo? Então, é sempre essa dica aí que eu dou, porque o fato de achar que a pessoa serve, não serve, porque é isso que eu quero, não quero ninguém que vem me questionar e tudo mais. É uma faca de dois gumes, tá? Porque muitas vezes o questionamento, o posicionamento contrário, ele é necessário, né? Para que a gente passe a fazer uma reflexão mais interessante do que está acontecendo. Uma pessoa com perfil Q3 mais forte, ela não irá fazer isso, mesmo tendo opiniões contrárias. Tá certo? É isso que eu queria passar para você nesse vídeo.
Esse é o canal da Meios. Fica aí essa dica aí que eu queria passar para você. E eu fico aí à disposição sempre que você precisar, através das mídias sociais, tá certo? Vejo você em breve. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.